Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques. A gente está aqui para falar um pouco sobre a prova de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. A prova foi aplicada pela banca Vunesp e, assim, sinceramente, até me surpreendi com o nível que a banca que abordou, né, nessa prova. Normalmente a banca ela vem tratando com um pouco mais de dificuldade as questões que ela vem aplicando nas provas, né? Mas ela foi bastante justa nessa daqui. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês as questões, o gabarito, né? E a gente vai, assim, conversar bastante sobre não só a resposta em si, mas o porquê da resposta. A gente vai avaliar algumas possibilidades, as características da banca para quem está se preparando para outras provas. Então, isso vai fazer bastante diferença para você, tá certo? Então, vamos lá. Eu preparei aqui o nosso materialzinho, né? Então, vamos lá. Bom, primeira questão aqui que a gente vai trabalhar, ela fala sobre o sistema operacional Windows, né, no caso o Windows 11, só que é importante lembrar que se você estiver se preparando para uma prova com Windows 10, por exemplo, isso daqui não vai mudar praticamente nada, tá certo? Mas veja só, um usuário do sistema operacional Windows. Então, qual é o foco da banca aqui, ó? O foco da banca, sempre é importante que você, quando estiver respondendo uma pergunta de prova, você grifar as palavras-chave, tá? Então, ó, o usuário é o foco da banca. E aí ele fala do sistema operacional Windows. O sistema operacional, ele é a forma de execução daquilo que está sendo proposto, tá? Em sua configuração padrão, significa o quê? Que o sistema operacional que está sendo abordado, ele não foi alterado na sua configuração padrão, ou seja, ele deve estar no computador exatamente como ele estaria no momento que ele terminou de ser instalado e atualizado, tá certo? Aí ele fala que necessita, quem necessita, né, fazendo uma interpretação da língua portuguesa aqui, ó, quem necessita é o usuário. Então, o usuário necessita acessar o conteúdo de um extenso arquivo de texto. Esse extenso arquivo aqui, ó, você esquece, porque isso aqui é balela da banca, tá? Então, um arquivo de texto, um conteúdo de um arquivo de texto, ou seja, o que que o usuário precisa? Ele tem um arquivo no computador e ele precisa acessar esse arquivo, tá certo? Aí aqui a banca não coloca, eu vou colocar assim um círculo aqui para você perceber que a banca não coloca uma vírgula ali, tá? Então ele muda um pouquinho o jeito de você interpretar. A banca faz isso propositalmente, ela não erra na língua portuguesa, mas de alguma forma ela não separando com uma vírgula ali, ela não coloca como uma condição, ela coloca como se fosse um fluxo de texto, tá certo? Mas se eu colocar aqui uma vírgula, que vai acontecer? Olha a leitura como ela vai mudar, tá? Então, o que que você deve fazer? Sempre na leitura, fazer isso daqui, ó. Então, acessar um arquivo de texto, vírgula, a partir de diferentes pastas. Se eu não coloco essa vírgula, eu vou fazer uma leitura, um documento de texto a partir de diferentes pastas. O que que vai mudar na sua interpretação? Eu não estou discutindo com a língua portuguesa aqui, eu estou discutindo sobre a nossa interpretação do que a banca propõe, tá? E isso daqui, quando você tem a vírgula, vira uma condição daquilo que foi proposto anteriormente. Quando não tem a vírgula, supostamente não é uma condição do que está sendo proposto, e sim uma continuidade do que está sendo proposto. Por que que isso faz diferença? Porque esse a partir que está aqui, você pode estar se referindo ao texto, só que com a vírgula ele fala sobre a necessidade de acesso. Então, o acesso é a partir de, ou seja, eu estou falando que eu preciso acessar um texto e esse acesso precisa ser feito a partir de diferentes pastas. Então, por exemplo, eu tenho lá o arquivo, vamos colocar aqui, ó, um A, referente a arquivo. Aí eu tenho aqui, ó, uma pasta, vamos colocar P1, deixa eu colocar um pouquinho maior aqui para facilitar para você. Vamos colocar assim, ó, P1, supostamente seriam as pastas, tá? P2 e P3, né? O cara coloca assim sobre diversas, mas eu vou colocar aqui isso daqui. Esse arquivo, ele só pode estar literalmente quando você fala esse arquivo, não cópias dele, tá? Esse arquivo pode estar aqui, por exemplo. Aí o que que acontece? Para que a pasta 2 tenha um acesso a esse arquivo, eu vou ter que criar um chamado atalho. Então aqui é o endereço desse arquivo, aqui é um atalho que foi criado para esse arquivo,
e aqui também um atalho. Então eu passo a ter exatamente aquilo que a banca está me pedindo, ou seja, um acesso a um determinado arquivo que está num determinado local a partir de diversos endereços, tá certo? Então aqui ele ainda cita, ó, todos. E outra vez, em interpretação de texto. Quem são todos? Todos é o arquivo e a pasta. Então, ó, todos os arquivos e todas as pastas estão armazenados onde? No seu disco rígido do seu computador. Isso é importante porque quando a gente fala de armazenamento, hoje o armazenamento ele é muito assim livre, né? Você pode armazenar no dispositivo permanente do seu computador, um HD, um SSD, você pode armazenar num pendrive, você pode armazenar num cartão de memória, você pode armazenar no HD externo, você pode armazenar na nuvem, no OneDrive ou no Google Drive ou qualquer outro serviço de nuvem. Então a banca ela foi específica, esse arquivo está no seu computador. Por quê? Para eliminar algumas possibilidades de recurso quando você trata de, um computador está acessando um arquivo da nuvem, mas eu estou sem internet. Então aí teria que ter toda uma explicação para isso. Então ela já especifica, olha, o disco rígido do seu computador. Em geral, a VUNESP colocaria isso daqui no seu disco local, que aí você teria que fazer uma interpretação pura, não só fazer a leitura, tá certo? Aí, aqui continuando, ó, em lugar de criar cópias, que é o que a gente falou, ele não criou cópias desses arquivos, tá? Em cada uma das pastas, ele cria o quê? Atalhos. Justamente o que nós conversamos. Então, se eu quero ter acesso a um único arquivo de diversos lugares, eu preciso ter o arquivo num dos lugares e o restante é somente atalho, tá? Então, se você for tratar de ocupação de espaço, ou seja, quanto que esse arquivo está ocupando de espaço no seu computador? O tamanho dele, não importa qual seja o tamanho, mas ele é o tamanho do arquivo que está ocupando no seu computador. E o restante? O restante são atalhos, atalho praticamente não ocupa espaço. Quando eu digo praticamente é porque tem o ícone tem um tamanhozinho ridículo, né, a título de capacitação de espaço, mas não é só o arquivo em si, mas praticamente é só o arquivo que está no local original, no seu endereço, tá certo? Então esses atalhos, eles ligam você ao arquivo original. Então o atalho, a gente não pode esquecer que ele é um link, ou seja, um acesso rápido ao item, vamos colocar assim. Esse item poderia ser o próprio arquivo que está sendo citado, uma outra pasta, um link de internet, uma foto, um vídeo, não importa o que você está apontando, mas o acesso a partir de um link, que a gente chama de atalho, é exatamente isso, tá? Então, agora vem a pergunta, diante de todo esse cenário. Na situação descrita, uma das vantagens. Então, o que ele está perguntando? Vantagens, tá? Então, ele vai citar ali 5 vantagens ou 5 situações que poderiam ser vantagens e ele vai colocar aquela que realmente representa a maior vantagem. Neste caso, o que a VUNESP às vezes faz? Ela coloca uma que pode ser e a outra que é de fato. Então a gente tem que trabalhar com esse sentido, tá? De usar atalhos em lugar de replicar os arquivos. Então o primeiro detalhe é você não ocupar espaço no disco, né? Porque se você tem várias cópias, você vai ocupar o espaço com a soma de todas as cópias. O atalho, como ele praticamente não ocupa espaço, é só o espaço do próprio arquivo. Então vamos lá. Otimizar a eficiência da rede computacional. Se aqui você estivesse com uma frase otimizar a eficiência do computador, estaria correto, mas ele cita da rede computacional. Como lá em cima no enunciado ele fala a partir do seu computador, ele não está citando rede, então isso daqui se torna errado, tá certo? Letra B. Minimizar o espaço de armazenamento necessário. Minimizar significa tentar diminuir o quanto que esse arquivo ocupa no disco. Como ele é um arquivo só e não várias cópias, sim, isso daqui é uma possibilidade de resposta, tá? Na letra C, produzir cópias de segurança. Eu sempre faço assim em prova, vou deixando marcado, não cravo ela como resposta, porque eu tenho que ler todas as outras alternativas, tá? Então a gente vai aqui, ó, produzir cópias de segurança. Não, eu não estou produzindo cópia de segurança desses arquivos, porque eu estou fazendo apenas atalho. Se um arquivo for apagado, por exemplo, os atalhos deixam de funcionar, portanto não é cópia de segurança, a letra C não pode ser a minha resposta. Encriptar os arquivos, também não. Encriptar significa criptografia, ou seja, proteção desses arquivos, não tem nada a ver com isso. Reduzir o tempo de acesso do arquivo. Veja só, reduzir o tempo de acesso é quando você tem um arquivo mais rápido, mais dinâmico. Isso não acontece quando você faz atalho, porque o atalho ele tem que achar o caminho para depois achar o arquivo.
Portanto, ele não chega a executar isso, tá certo? Então, o que nós temos como resposta? Letra B, minimizar o espaço de armazenamento necessário. Essa é a resposta que não tem dúvida sobre o que a gente está conversando, tá certo? Então, é uma característica da VUNESP fazer esse tipo de coisa. Essa daqui é uma questão que eu sempre passo em aula, meus alunos todos têm anotado no caderno, que eu falo sobre um recurso chamado Task View, ou, em português, visão de tarefas. Como ele cita aqui o Windows 11, esse ícone ele fica na própria barra de tarefas com um ícone mais ou menos assim, ó. Ele fica como se fosse uma sobreposição de duas folhas, a de trás é mais escura, né, e a da frente é mais clarinha. Na versão do Windows 10 ele aparece assim, ó, o mesmo ícone, só que com um desenho diferente na barra de tarefas, assim, ó, tá? Isso daqui representa o Task View ou visão de tarefas, que é o mesmo recurso que em inglês ou em português, tá? E o que ele representa? Vários desktops ou área de trabalho. Então, essas áreas de trabalho, lembrando que a sua área de trabalho, ela é uma pasta. Portanto, se um usuário tem uma pasta de área de trabalho ou de desktop, ele não vai ter várias pastas, as demais vão ser virtuais. Então, qual é a resposta para isso, né? Quando a gente fala sobre as áreas de trabalho, a gente pode ter áreas de trabalho diversificadas, uma para mim trabalhar, uma para estudar, uma para mim jogar, uma para, sei lá, fazer coisas sobre diversão. Então, eu posso ter várias áreas de trabalho na minha própria conta, tá? Então, isso daqui, eles ficam vinculados todos na sua própria conta, tudo bem? Agora, olha como vai ser fácil resolver isso daqui, tá? Para facilitar o desenvolvimento do seu trabalho, um auxiliar costuma organizar suas tarefas. Tarefas são todos os programas, os arquivos, tudo que ele faz no dia a dia em diferentes ambientes. Quando a gente fala ambiente, a gente está falando da nossa área de trabalho ou chamado desktop, dentro do seu computador. Para tanto, ele utiliza o recurso denominado área de trabalho virtual. Esse recurso é o que a gente acabou de aprender como Task View ou visão de tarefas, tá? Do Microsoft Windows 11, em sua configuração padrão, cuja criação rápida, quando a gente fala de criação rápida, significa que eu não vou procurar, eu não vou clicar em lugar nenhum, eu vou executar uma combinação de teclas no teclado, tá? Pode ser feita acionando simultaneamente as teclas Windows, que é aquela teclinha que tem o símbolo da Microsoft, né, no teclado, mais o Ctrl, mais uma letra. E aí, para facilitar a sua vida, qual é o nome do recurso que a gente está procurando? Desktop, ou seja, letra D. Qual que é a nossa resposta? Aí eu dica, né? Sidão sempre passa isso para os alunos. Procura associar o nome do recurso para que a gente possa lembrar da combinação de teclas. Isso acaba facilitando bastante a sua vida, tá? Então, entre as outras alternativas, nenhuma delas vai atender à nossa necessidade. Por que o cara colocou uma letra A? Porque ele fala de área de trabalho. Colocou a letra T por causa do trabalho. Colocou o W por causa do Windows. Ou seja, ele vai modificando ali as letras tentando simular uma situação de erro, tá certo? Aqui nós temos uma outra situação, né, onde a banca fala sobre o Microsoft Word. E isso daqui é uma dica, né, para quem está estudando, quando a gente fala do Microsoft Word, a VUNESP, ela acaba sempre indicando que você acesse, por exemplo, um programa, um aplicativo, e identifique um caminho, ou seja, onde que você vai encontrar determinadas informações, tá? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Word para que vocês possam visualizar ele, tá? Eu vou abrir aqui o Word na minha tela. Vê que o Word aqui é da versão 365, é igual da sua prova, né? Essa é uma versão paga, uma versão que normalmente instalada no seu computador você consegue ter acesso a todos os recursos. E aí eu tenho aqui o nome das guias, ó. Na guia arquivo, por padrão, eu encontro os recursos que levam as coisas para fora ou trazem de fora, como um novo arquivo, abrir um arquivo que já existe, que está salvo em outro lugar, compartilhar um arquivo com quem está fora, salvar um arquivo, salvar com outro nome, imprimir, exportar, ou seja, tudo que vem e vai de fora, sempre na guia arquivo.
Na guia página inicial são as formatações padrões, tá? Fonte, parágrafo, estilos de parágrafo, isso daqui é o que a gente encontra ali na guia página inicial. Inserir, quando você tiver que trazer objetos de fora, então dentro do seu documento eu quero um gráfico, dentro do documento eu quero uma tabela, dentro do documento eu quero um organograma, então tudo isso vai ser inserir. Aqui você tem design, que é para enfeitar, como marca d'água, cor de página, bordas, as formatações padronizadas com temas, tudo isso daqui fica em design. E aqui a parte de layout que a banca vai cobrar naquela questão. Aqui em layout eu encontro a estrutura do documento, tamanho da folha, o tamanho de margens, tamanho da coluna, o tamanho do cabeçalho, o tamanho do rodapé, as quebras que a gente vai utilizar, a quantidade de colunas, se eu vou ou não fazer hifenização de texto, se eu quero colocar números de linhas para identificar as linhas do meu documento, os recuos, espaçamento, tudo que a gente fala sobre a estrutura do documento, a gente encontra aqui na parte de configuração de página que fica na guia layout. Então, voltando para a questão, olha o que a banca pergunta, ó. Em sua configuração padrão, a definição quanto às dimensões das margens. Então, estou falando de estrutura de documento. O tamanho do quê? Tamanho do papel. A orientação é saber se o papel vai ficar de pé ou deitado, né? Que seria a parte de retrato ou paisagem, né? O vertical ou horizontal das folhas. As configurações do documento podem ser definidas por esses recursos existentes em qual guia. Então a pergunta é, qual a guia que eu vou encontrar isso? Então a gente acabou de ver que é a guia layout. A banca colocou todas as guias que a gente conversou ali, só que a guia layout é aquela que é considerada padrão para a resposta de estrutura de documento. Então, não há nenhum tipo de discussão sobre isso. Sempre que você for fazer uma prova VUNESP, lembra, leia o nome das guias para você saber qual é o caminho que você tem que seguir em relação a isso, tá certo? Vamos lá. Quarta questão que a gente vai resolver nesse bloquinho aqui, a gente vai falar sobre os arquivos, tá? Então, ainda dentro do Microsoft Word, a gente tem a possibilidade de trabalhar com arquivos que eles são padronizados, vamos colocar assim. Então, o que a gente faz? A gente tem o arquivo classificado como padrão. O que é o padrão? Né, eu só colocar o Word aqui novamente, ó. Esse daqui é o arquivo padrão. Eu abri ele, tá vendo que está como documento 1, o Word, esse daqui é o arquivo padrão. Significa que quando eu fui aqui arquivo novo, ele me deu algumas alternativas, eu escolhi documento em branco. Esse daqui é o padrão. E aí, o que a banca quer saber? Ele quer saber, na hora de salvar esse arquivo, qual vai ser a extensão que eu vou utilizar. A extensão de um arquivo padrão, ou seja, aquele que ele não traz nenhum tipo de formatação previamente estabelecida, personalizado, nada disso, ele vai se chamar doc. Aqui eu vou acrescentar um elemento, porque quando você está estudando, você encontra o docx. Esse X é um acréscimo que foi colocado nas versões a partir da versão 2007. Ou seja, já faz muito tempo que esse X foi colocado. E qual a função dele? Compatibilizar. Então, sempre que você tiver o X, significa que ele é um arquivo compatível. Compatível com o que, professor? Compatível com outras versões. Então, se você está usando a 365, que é o que a banca está colocando aqui, ó, a versão 365, significa que esse arquivo pode ser aberto em qualquer versão. Na versão 2019, na versão 2016, na versão 2010, na versão 2007, você pode abrir em qualquer versão que ele vai permitir, porque ele é compatível. Professor, e se eu quiser abrir em outro programa, pode? Pode também, desde que o programa suporte isso, como por exemplo o LibreOffice Writer suporta, o WordPad suporta. Por quê? Porque eles são compatíveis entre si, tudo bem? Então essa é a característica inicial que a gente tem que trabalhar. Só que a gente costuma falar que se esse arquivo for padrão, mas ele tiver uma macro é uma sequência de comandos que vai permitir que, se criada dentro do Word, ele faz uma execução automática de uma sequência. E isso pode ser confundido com um programa, e um programa pode ser confundido com um vírus. Portanto, sempre que um arquivo contiver uma macro, para a questão de segurança, esse arquivo ainda é doc, porém, ele vai receber uma outra letra aqui no final, que é a letra M. Então, ó, letra M significa que ele tem macro. Lá no enunciado teria que estar especificado isso. Se é um arquivo padrão com macro, aí ele se tornaria um docm, tá certo? Só que existe uma possibilidade de você fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir o Word aqui.
E aí a gente vai aqui em novo, ó. O que que ele me mostra? Ele me mostra o novo padrão, né, que é aquele que a gente está falando que é em branco, e aqui embaixo ele me mostra alguns modelos, tá vendo? Ó, currículo, referência, calendário, cartão, livro, relatório, ou seja, ele tem vários modelos ali, e esses modelos na prática não vão trazer conteúdo algum, tá? Eles vão trazer apenas uma formatação pronta, prévia. Significa que alguém já formatou, ó, use esse tipo de letra, use essa cor de letra, use esse tamanho de folha, use esse tamanho de margem, usa esse layout, usa esse tema. Então, essa estrutura que a gente costuma ver se chama modelo. E modelo, ele carrega o termo template. Significa que todo arquivo modelo que fica prontinho lá, que você já deixa pronto para que as pessoas utilizem, ele vai usar o DOT, ou seja, ele vai mudar. Deixa eu até colocar uma corzinha diferente aqui, porque assim a gente vai identificando as diferenças entre eles, tá? Vai ter o X aqui no final, tá? Só que ele vai trocar a letra C pela letra T. Ou seja, ele vai se chamar .x. Por que dot? Porque template, da mesma forma que o M de macro aparece, o T de template tem que aparecer, tá certo? Se por acaso, e aí, ó, assim, o enunciado tem que ser muito claro, ou você tem que capturar isso do enunciado, tá? Se ele for um modelo, ou seja, ele é um template, só que ele tem macro, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter uma extensão que contenha as duas coisas, que tem a letra T de template e que tem a letra M de macro. Então você viu que esses são os modelinhos que a gente tem de arquivos, né? Fora os outros tradicionais. Então com essa mapinha que meus alunos todos têm aí, que a gente faz isso toda a aula, a gente começa o Word falando sobre arquivos, então a gente agora lê e responde de forma até simples, né? Então só para a gente contextualizar aqui, ó, o T vem de template, o M vem de macro, tá? Então, para a nossa leitura, ó, para garantir que todos os capítulos de um relatório tenham uma aparência uniforme. Uniforme significa padronizar, certo? Só que é uma formatação que o próprio cara vai fazer. Ó, o gerente de uma empresa elaborou um modelo. Então, modelo, o que que a gente aprendeu? Modelo é template. Então, ó, modelo. Daí, não esquecendo disso, no documento do Word, em sua configuração padrão, encaminhou aos seus líderes de projeto. Assim, esses líderes terão uma base para a edição de seus capítulos com estilos, margens, fontes, layout já definidos. Ou seja, o que o cara vai ter que fazer é só colocar conteúdo, porque o resto já está pronto, a formatação já está pronta. Aí a pergunta, a extensão, isso é aqui ó, a banca que sacana que ela faz, ó, a extensão padrão, levando você a crer que seria essa daqui, ó, certo? Inclusive, ela coloca o docx aqui, ó, certo? E aí ele ainda fala de um arquivo modelo do documento do Word. Então, é padrão, mas é modelo. Significa que ele está salvo no computador, portanto, ele tem que ter a letra T. E aí, a nossa resposta, ó, .x, que é o que a gente está procurando. Então, o arquivo .dot, ele tem essa representação, tá certo? Inclusive, olha aqui, eu vou até fazer questão de mostrar uma coisinha para vocês que caiu numa prova já faz um tempinho, ó. Eu vou aqui no menu arquivo, lembra, ó, eu estou dentro do Word, vou aqui em arquivo e eu venho aqui em informações. Informações sobre um arquivo que eu não criei ainda, eu abri ele vazio, padrão, e aí quando eu entro em informações, ele me mostra aqui as propriedades do arquivo, né? Tamanho, quantidade de páginas, palavras. Como eu não digitei nada, não tem nenhuma informação aqui. Mas eu vou clicar aqui em mostrar todas as propriedades para ele especificar algumas coisas. E olha o que ele me mostra aqui, ó. Qual é o modelo que está sendo utilizado dentro do arquivo padrão. O modelo é normal.dotm. Significa que normal é aquele arquivo em branco que aparece, ou aquele quando eu cliquei em branco, e ele já me traz uma formatação do próprio Word. Ou seja, ele é um modelo, só que é o modelo do Word, é um modelo que a gente chama de padrão. Por isso que no enunciado a banca colocou um arquivo padrão modelo, tá certo? E o .m significa que ele tem uma macro. Então a banca perguntou qual é o nome do arquivo modelo do documento em branco do Word. Resposta normal.dotm, tá certo?
Então, aqui .x seria a nossa resposta, porque ele não falou de macro nessa questão. Para a gente fechar esse bloquinho aqui, eu vou falar sobre uma questão do Excel. O Excel ele tem uma característica, né, de formar as fórmulas, funções a partir de referências, tal. Então, por exemplo, eu posso ter uma planilha, ó, coluna A, coluna B, por exemplo, linha 1, linha 2, e aí eu faço uma fórmula aqui, ou monto algumas coisas, como por exemplo, aqui eu coloco o número 2, aqui eu coloco o número 3, aqui eu coloco, vamos colocar de corzinha diferente aqui, só para ficar mais claro para vocês. Aqui eu vou colocar o número 2, aqui eu vou colocar o número 3, aqui eu vou colocar o número 4, aqui eu vou colocar o número 5. Esses são números digitados, tá? Aqueles lá de cima, letra A, letra B, 1 e 2, são as referências de linhas e colunas. E aqui eu vou montar uma fórmula. Essa fórmula, por exemplo, vai falar assim, olha, me busque a informação do A1 e some com a informação do B1. Então, basicamente, isso daqui é uma referência e isso daqui é uma referência, tá certo? Essas duas referências, elas estão apontando para o número 2, que é esse cara aqui, e para o número 4, que é esse cara aqui, ó. Então, ele vai me dar o resultado ali fácil, o resultado 6. O problema é que a banca vai falar assim, olha, você tem essa fórmula, você vai pegar ela aqui no chamado alça de preenchimento e arrastar ela para baixo. Toda vez que você arrasta ela para baixo, o que acontece? Essas referências elas se ajustam. Então, aquilo que era A1 vai se tornar A2 e o que era B1 vai se tornar B2. Por quê? Porque eu arrastei para baixo. Ou seja, na condição que elas estão aqui, elas são referências relativas. Da mesma forma, se eu fizer aqui, ó, igual a 1 mais A2, a gente está falando do A1 que é o número 2 e o A2 que é o número 3, certo? Portanto, o resultado aqui vai dar 5. Aí a banca fala que eu vou pegar isso daqui e pela alça de preenchimento, vou arrastar para a direita. Agora, o que muda não são mais os números, são as letras. Então, quando chega aqui, ele vai ficar B1 mais B2. Ou seja, as minhas referências, elas mudam, elas são relativas. Porém, a banca, não só nessa, mas ela tem cobrado bastante isso, né? Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, fazer uma planilhazinha. A ideia é a mesma, tá? Só que agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui o número 2, o número 3 e aqui eu vou colocar o número 4. E aqui eu não tenho nada, tá? Tá vazio. E aqui eu vou fazer uma fórmula A1 mais B1. E aí a gente já sabe quais são essas referências, vou pegar isso daqui, mas eu quero arrastar para baixo e eu vou ter um problema, porque no B2 não tem nada, ó, tá vazio. Então eu não vou poder permitir que aqui seja mudado, vocês concordam? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um símbolo, né, dentro dessa referência para indicar que essa referência está se tornando uma referência absoluta. Então qual é a informação que eu não quero que mude? É o número 1. Ou seja, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele continue B1. Então eu coloco o cifrão ali no meio, entre o B e o 1. Lembrando que quando eu coloco o cifrão antes do B, eu estou fixando o B e o 1 está livre. Quando eu coloco o cifrão antes do 1, eu estou fixando o 1. E se eu colocar o cifrão antes do B e também antes do 1, significa que eu estou fixando os dois, e aí eu posso movimentar para qualquer lado que não vai mudar de jeito nenhum, tá? Então, nesse caso, o A1 vai se transformar em A2 porque ele está livre e o B1 permaneceu. E isso daqui é chamado de referência absoluta. Então, qual é o segredinho que a gente viu aí? O segredinho é que eu tenho que usar um símbolo. Qual é o símbolo? O cifrão, tá certo? Então, lendo aqui, ó, em planilhas do Excel, na configuração padrão, uma referência absoluta. Então, li aquilo que eu estou procurando, referência absoluta, que é o que eu tenho aqui, ó, tá vendo? É um endereço de célula que permanece inalterado ao copiar. Lembrando que a alça de preenchimento, que é esse quadradinho que fica aqui, ó, chamada alça de preenchimento, ela faz duas coisas. Ela tanto copia quanto ela preenche.
Quando a gente fala copiar é quando você tem uma informação que não muda, por exemplo, meu nome, se eu pegar ali na alça de preenchimento e arrastar para baixo, vai continuar CID, 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 significa que ele está copiando. A fórmula também está sendo copiada, só que ela tem o efeito preenchimento quando ela vai mudando as referências, tá certo? Então copia uma fórmula para outras células, o símbolo utilizado para fixar o endereço de uma célula, ou pelo menos parte dessa referência, é o cifrão, portanto, letra E, nossa resposta. Essa também não tem possibilidade nenhuma de surgir dúvida, nem questionamento, recurso, nada disso. Também, esse daqui é um material que eu passo muito nos nossos cursos, ou seja, todos os nossos aprendizados, eles são focados naquilo que realmente a banca cobra. Eu nunca me preocupo de ensinar para a vida, apesar que muita gente acaba aprendendo e levando para o dia a dia. Mas nossa preocupação, olha, a banca cobra isso, então fique focado nisso daqui. Apareceu a palavra absoluta, tem que ter o cifrão. Não importa se é antes da letra ou antes do número, mas tem que ter o cifrão. Isso é a regrinha básica, tá bom? Segura aí que a gente já resolve o resto da prova no próximo bloco, tá? Até já. Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques, estou aqui para dar continuidade à correção da prova do Ministério Público de São Paulo, para o cargo de auxiliar de promotoria. Foi uma prova que, assim, relativamente bem tranquila, perguntas secas, objetivas, diretas, mas temos os nossos problemas. Então a gente vai perceber que na hora de resolver as questões a gente pode encontrar algumas coisas polêmicas aí que a gente tem que resolver aos poucos, tá certo? Então, preparei o nosso material aqui. Vamos dar uma olhadinha no que a gente encontra. Ó. Na questão de número 56, a única coisa que eu fiz aqui, por questão de tamanho, né? Eu deixei a planilha que normalmente ela fica na parte de cima, aqui, ó, entre a primeira e a segunda parte da questão. Eu joguei ela lá para baixo só para questão de estética aqui, para que você consiga visualizar bem a planilha e assim a gente conseguir entender o que a banca está querendo, tá? Então, toda vez que a gente vai resolver uma questão do Excel, que ele mostra uma planilha, eu sugiro aos meus alunos fazer o seguinte: bate o olho na planilha, não precisa ler ela toda, mas sabe aquela passada de olho onde você consegue entender mais ou menos a proposta visual da planilha? Isso vai te facilitar na hora de você resolver, para não ter que ficar lendo e olhando, lendo e olhando, lendo e olhando. Então eu vou direto na planilha. O que ela tem? Ela tem duas colunas com informações, não há títulos nessas colunas, ou seja, não tem aquele negócio de janeiro, fevereiro, março, abril e depois os dados, ou então nome de produtos, nomes de, sei lá, funcionários, não tem isso. Só tem 4 linhas em duas colunas, distribuídas com números e palavras, tá certo? Ou seja, aqui nós temos uma condição que a banca normalmente ela contradiz. Veja só, o que eu tenho na coluna A? Aqui, ó, a coluna A, eu tenho textos ou números, que eu não sei o que são, que eles estão no centro, ou seja, eles estão centralizados. Significa que foi feita formatação. E aqui na coluna B eu tenho textos, esse eu tenho certeza que são textos que estão no centro, ou seja, também foram feitas formatações. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o número está para a direita, significa que ele é número de fato. Quando ele está para a esquerda, ele pode ser um texto, tá certo? E os textos, obviamente, normalmente eles ficam para a esquerda, quando está centralizado, é porque de fato ele foi centralizado através dos comandos de alinhamentos, tá certo? Professor, mas isso faz diferença? Eu vou mostrar para vocês que faz, tá? Quando a gente tem situações como essa daqui, ó, esse cara aqui num caráter é uma função. E funções, elas podem sim ter diferença de textos e números. Então eu vou abrir o Excel aqui, vou deixar uma planilha preparada, mais ou menos igual ao que a gente está vendo aí, com duas situações diferentes, tá? Então aqui, ó, abri o Excel. Deixa eu só minimizar e colocar ela aqui numa posição onde eu possa ver e copiar, tá? Então eu tenho aqui, ó, você vê que eu não estou formatando, abri o Excel na sua configuração padrão, ou seja, eu simplesmente estou falando, ó, só vou digitar, você se vira para entender o que eu estou fazendo. 2, 3, 4. Reparou que os números todos ficam para a direita? Aí eu venho aqui e vou fazer, ó, ambiental, depois civil, depois penal, depois trabalho. Ou seja, ali ele está citando até provavelmente, né, como nós estamos falando do Ministério Público, os direitos, né,
Então você tem ali situações. Reparou que os números ficam para a direita, os textos ficam para a esquerda, tá? Agora aqui eu vou fazer uma situação assim, ó. Eu vou abrir aspas e vou colocar o número 1. Olha o que que acontece, ele fica para a esquerda, ele é um texto, tá? Abre aspas, 2, texto, abre aspas, 3, texto, abre aspas, 4. Esses pontinhos verdes que estão aparecendo aí é apenas para dizer que é possível que essas aspas tenham sido feito um equívoco, né? Ou seja, pode ser que tenha alguma coisa errada. Então eu venho aqui, ó, só falo para ele ignorar o erro, some isso, e a banca faz isso. Ela sempre coloca sem esse sinalzinho verde, que é uma possível comunicação de erro dentro da digitação. Então, vou deixar assim exatamente como a banca costuma trabalhar. E essas informações eu vou copiar aqui para a gente poder trabalhar. Então, essas aqui eu vou fazer exatamente como está na prova, alinhamento centralizado, tá vendo? E essas aqui eu vou fazer igual está na prova também, porém, lembra que as primeiras, aqui ó, esses caras são números e aqui são textos, tá certo? Então não pode esquecer desse detalhezinho. Vou até colocar aqui um títulozinho para a gente identificar aqui. Vamos colocar mais uma linha, a gente vai identificando aqui, ó, números. E aqui eu vou fazer uma identificação para que a gente não se perca também, né? Aqui são textos. Tudo bem? Então, a partir disso daqui, eu vou deixar o Excel em stand-by para a gente resolver primeiro, para depois a gente testar lá no Excel para ver como isso vai funcionar. Vamos fazer a leitura aqui do que a banca quer. As células de uma planilha em preparação com Microsoft Excel 365, e aqui ele fala em sua configuração padrão. Você vê que ele está contradizendo aquilo que ele está mostrando, porque a planilha não está na configuração padrão, ele está centralizado, tá vendo? Significa que fugiu, saiu da configuração padrão para mudar uma forma visual. Mas, como a VUNESP sempre faz isso, a gente tem que estar atento. Saber que mesmo que ela fale configuração padrão esteja centralizado, significa que outras mudanças não foram feitas para sacanear a gente, tá certo? Não foram preenchidas como é indicado a seguir, esse a seguir é a planilha que você está vendo, tá certo? Aí ele fala, em seguida foi digitada uma fórmula na célula C1, ou seja, a fórmula foi digitada aqui, ó, tá certo? Então vamos reproduzir a fórmula aqui, que é igual num. Esse num com acento, sem acento, não faz diferença, tá? Ponto Caract. Inclusive, na última aula que eu dei para minha turma, eu dei o exemplo exatamente dessa fórmula aqui, para que eles identificassem a quantidade de caracteres de um texto. Então, sempre que você olha alguma coisa, você fala quantos caracteres tem ali, e aí eu vou especificar onde que é que ele tem que buscar, ou seja, minha referência é o B1. Então, eu quero saber quantos caracteres tem em B1. Então, eu estou apontando isso daqui para quem? Para cá, ó, tá certo? Esse daqui é o B1. Então, aqui de forma simplista, a gente só vai contar quantas letras tem ali, tá certo? Letra A, 1, M2, B3, I4, E5, N6, T7, A8 e o L9. Significa que o resultado disso daqui é 9, certo? Porém, ele ainda continua a fórmula colocando menos A1. Aí eu vou lá no A1 e vejo quanto que é o A1. Então eu vou vir aqui, ó, e vou avaliar. O A1 é isso daqui, é 1. Então eu vou ter que fazer uma conta agora, porque a função numCaract, ela me deu o resultado 9, certo? Visualmente falando. E A1, que eu ainda não sei se é texto ou se é número, é o número 1. Significa que 9 menos 1, o resultado disso daqui é 8, ok? Então, o que que eu tenho que fazer? Nesse momento, eu não tenho que ficar discutindo com a banca, eu tenho que tentar achar a solução. Como o 8 é a primeira informação, aqui, ó, essa aqui e essa daqui não podem ser minha resposta. Vocês concordam comigo? Ou seja, eu já consegui eliminar 3 alternativas, que é uma das características da VUNESP, conseguir permitir eliminar 3 logo de cara. Sobraram essas duas aqui, ó. Aí, continuando, ó, finalmente, a célula C1 foi selecionada, ou seja, pega aqui tudo que foi digitado, lembra que a gente foi anotando os resultados ali, mas eu selecionei e foi copiada. Copiar significa ou eu pego aqui pela alça de preenchimento, que é exatamente o que caiu na outra questão, e arrasto para baixo, ou então eu faço o tradicional Ctrl C ou e também o Ctrl V.
Ctrl+C copia e Ctrl+V cola nas demais. Então eu vou colar em C2, C3 e C4. Então eu copio a primeira, colo aqui, colo aqui, colo aqui. Ou então eu pego na alça de preenchimento e arrasto para baixo e aí ele vai fazer os ajustes. O que seriam esses ajustes? Aquela questão que a gente viu na questão anterior, das referências relativas ou absolutas. Como a banca não mostrou o cifrão, significa que todas as referências aqui são relativas. Então aqui embaixo vai ficar num ponto caract, aí o B1 vai passar a ser o B2 menos o A2, ou seja, aqui, deixa eu só tratar aqui uma corzinha diferente para a gente ir conseguindo identificar os nossos resultados. Aqui em cima deu 9, opa, deu 9, aqui 1 e o resultado 8, tá certo? Aqui, o que ele vai dar? O B2, eu tenho que contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 e o A2, 2. Significa que 5 menos 2, o resultado vai ser 3. Você concorda comigo que eu já matei aqui a minha questão, porque o 4 não pode ser a resposta? Então, isso daqui, ó, a letra D é o que a gente vai encontrar. Se eu continuar, né, vamos fazer a continuação aqui, ó, igual num ponto caract. Aí o B2 vai passar a ser B3 e o A2 vai passar a ser A3. De novo embaixo, ó, num ponto caract, o B3 vai passar a ser B4 e o A3 vai passar a ser A4. O que a gente vai fazer? Vai fazer as nossas anotações aqui. Então, o B3 ele está escrito penal 2, 4, 5 e o A3 tem 3. 5 menos 3, 2. Tá batendo lá com o que a gente fez? Tá, ó. Depois o B4, trabalho 3, 6, 7, 8. E o A4, 4. Então, 8 menos 4, 4. Ou seja, continua batendo com o que a gente encontrou. Portanto, aqui a nossa resposta é a letra D, ou seja, exatamente o que a gente está procurando. Tudo bem? Então, vamos pegar essa função num caract B1 menos A1 e vamos jogar no Excel agora para ver como funciona, tá? Então, aqui a gente vai colocar, deixa eu só ampliar isso daqui, assim todo mundo consegue visualizar bem. Então, igual num ponto caract, fecha, abre parênteses, vou pegar isso daqui, que é o B3, lá está como B1, porque estava na primeira linha, que eu empurrei um pouquinho para baixo, fecha, menos esse valor aqui, ó. Então, o que eu tenho ali, ó? 8, que é o que a gente acabou fazendo. E aqui eu vou pegar isso e arrastar para baixo, que é o que ele mandou fazer, copiou. Então, 8, 3, 2, 1. Se eu pegar lá, ó, 8, 3, 2, 1. Essa é a nossa resposta, tá vendo? Então, bateu certinho, não tem nenhum tipo de dúvida. Agora, vamos tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Igual num ponto caract, abre parênteses, pego esse cara aqui, menos esse cara aqui. E aí eu vou dar um Enter. Repara que o fato de o A1 aqui tá sozinho e não dentro da fórmula, porque aqui é uma fórmula, tá vendo? Ó, aqui é uma função. E o A11 ele está separado, ele acaba permitindo que o resultado seja feito. Se por acaso eu estivesse falando aqui, ó, vou fazer um exemplo, igual, soma, aí eu vou pegar esses valores aqui, ó, certo? Ó, repara que os endereços estão dentro da fórmula. Olha o que acontece, ele me dá o resultado 10. 1 mais 2, 3, com 3, 6 e 4, 10. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, igual soma, abre parênteses, pego todos eles, fecho, ele deu 0. Como assim, professor, deu 0? Porque esses caras são textos. Então, quando eles estão dentro da fórmula, que é o caso aqui, ó, dentro da fórmula, eles não podem ser considerados, eles são ignorados. Já aqui, o que aconteceu? O A11 não está dentro da fórmula, o A11 está fora, portanto, ele é considerado como número. Professor, mas que diferença faz? Quando está dentro, a função ignora textos. Simples assim. Quando está fora, ele consegue ler o que está escrito lá dentro. Então, no primeiro caso, todos estão fora, significa que todos foram considerados. No segundo caso, o A11 está fora, ele é considerado na função. Lá na soma, ele deu 0, porque todos ficariam dentro da função. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito mesmo, para poder resolver esse tipo de questão, tá certo? Mas nesse caso não tem erro, não tem nenhum tipo de situação que possa gerar
recurso para que a gente possa resolver, tá certo? Então, num character, quantidade de caracteres e depois ele faz uma subtração simples ali, tudo bem? Vamos lá. No aplicativo Microsoft PowerPoint, lembrando que o PowerPoint ele é um programa de apresentação de slides, né? Inclusive é esse que eu estou utilizando aqui, o PowerPoint, tá? E um slide, a gente tem que ter uma clareza, que é o que você está vendo todo aí, ele é igual uma imagem. Ou podemos considerar isso um frame, tá? E todo frame, toda imagem, ele é composto a partir de objetos, tá? E esses objetos, eles ficam distribuídos e sobrepostos para que no final volte efetivamente a montar uma imagem. Então, o que você está vendo aqui? Eu tenho vários objetos, os textos que representam o enunciado da questão e os textos que representam cada uma dessas alternativas. Então, eu vou sobrepondo o objeto, colocando eles ali num alinhamento, numa organização, para que a gente possa efetivamente conseguir fazer a leitura. Posso colocar uma imagem? Posso colocar, tanto que tem aqui do lado direito, você está vendo, né, que é onde eu estou mexendo o mouse aqui, ó, você tem uma imagem, né, sei lá, um fundo colorido, o nome da empresa aqui, então tudo isso é objeto que vai ser colocado no PowerPoint. O que acontece é que, às vezes, a gente tem que acrescentar algumas coisas, como a banca gosta bastante de cobrar. Ela gosta de cobrar transição. O que é a transição, professor? É a passagem entre slides. Ou seja, saiu de um slide e vai para o outro, isso é chamado de transição. Aqui, ó, saí de um slide, fui para outro, tá? Quando você sai de um slide para ir para o outro, automaticamente você está usando uma transição. O que a banca gosta de falar às vezes é que você vai acrescentar efeitos de transição. O efeito significa, eu não quero fazer essa passagem seca, eu quero que ele saia tipo voando como se fosse um aviãozinho, caindo como se fosse uma cortina, uma chuva, tal. Frescura, né? Então, efeitos de transição na passagem de um slide para o outro. Também nós temos as animações. E aí muda um pouquinho, ó. Animações significa dizer que eu estou passando de um objeto para o outro, tá? Então aqui é entre objetos. Então, os objetos eu posso ter, por exemplo, um slide, né? Vamos pegar aqui, ó, um slide. E aqui eu tenho um retângulo, eu tenho um círculo e tenho um quadrado. Só que eu não quero que os três sejam apresentados. Então, quando eu faço a transição, o slide é apresentado. Aí eu mando executar a primeira animação, aí aparece o primeiro objeto. Mando executar a segunda animação, aparece o segundo objeto. Mando executar a terceira animação, aparece o terceiro objeto. Não são três slides, é um slide só com três objetos e eles são animados, ou seja, eles são apresentados dentro do slide em momentos diferentes, tá certo? E tem também aquilo que a gente vai chamar de ação. A ação, ela representa movimentos ou acessos. Na prática, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Você está vendo que conforme eu mexo o mouse, ele fica com a seta do mouse. Então eu estou passando por sobre os objetos e não tem absolutamente nada aqui de ação. Agora, eu criei aqui para o nosso slide, aqui no cantinho, um quadrado transparente. Esse quadrado transparente tem uma ação. Você observa que quando eu ponho o mouse ali, ó, ele vai automaticamente executar essa ação. Essa ação significa me mostre o gabarito. Então, eu deixei preparado para que a ação de mostrar o gabarito seja executada quando eu clicar naquele quadradinho que está ali no canto, que ele está transparente, vocês não estão vendo, mas ele está ali. Eu também posso fazer, por exemplo, ó, eu estou na questão 57, eu posso ter uma ação para falar assim, olha, volte para o slide onde está a questão 52. Depois eu clico num outro objeto, me leve até a questão 59, volte para a primeira questão, vá para o final onde tem todos os gabaritos. Então, ações, elas representam movimentos ou acessos, tá certo? Então, aqui, ó, na configuração padrão, tem botões de ação. Eu posso configurar, sim, botões de ação para qualquer objeto, não importa qual seja, tá? Posso configurar uma ação para um Smart Art, posso configurar uma ação para um Word Art, posso configurar uma ação para formas geométricas, posso configurar ação para gráfico e posso configurar ação para ícones. Só que ele está falando de botões
botões de ação, e é aí que pega. Ou seja, eu tenho botões prontos, então a banca está querendo saber onde que estão esses botões prontos. Eu não quero que você crie um a partir de um objeto seu, eu quero que você escolha um botão que já está pronto. Então, esses chamados elementos interativos que realizam ações específicas quando acionados pelo usuário, tais como direcionar para outro slide, ou abrir um arquivo, ou abrir uma página de internet, não importa, essas ações todas são feitas a partir disso, ou seja, movimentei, tem a mãozinha, cliquei, ele vai executar. Para adicionar um botão, você vê que o foco dele é o botão, não é a ação. Para uma apresentação, o usuário deve acessar a guia inserir, e aí ele está excluindo algumas possibilidades, tá? Apesar que todos os objetos estão na guia inserir, as 5 alternativas estão na guia inserir, do programa e selecionar o botão desejado em qual galeria. E aí é importante que você saiba, a galeria é a lista de possibilidades. Então, Smart Art, a galeria dele é focada em objetos geométricos textuais, como um organograma, um fluxograma, um controle de fluxo, coisas desse tipo. Então não tem botão de ação lá, portanto, letra A está errada. Word Art, caixa de texto formatada, não tem botão de ação lá. Formas geométricas, sim, tem botão de ação lá, ou seja, quando você entra em formas geométricas, ele vai conseguir te mostrar os botões de ação, já vou mostrar para vocês. Gráfico, apesar de eu poder colocar ação num gráfico, ele não tem botão de ação, e os ícones que representam desenhos, né, também não tem botão de ação. Então aqui só para deixar mais ou menos você ciente aí, ó, esse daqui é o PowerPoint, tá? E aí eu tenho aqui, ó, na guia inserir, né? E aí eu tenho aqui formas geométricas. Nas formas geométricas eu vou descendo, 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 e ele tem aqui, ó, botões de ação, tá vendo? Voltar para o anterior, vai para o próximo, vai para o primeiro, vai para o último, volta para o início da apresentação, informações sobre a apresentação, depois aqui eu tenho o retorno de onde eu vim, ou seja, se eu estava no quinto, foi para o nono, ele volta para o quinto, e assim vai. Ou seja, os botões de ação estão em formas geométricas, tá certo? Então deixa eu só fechar aqui, ó, formas geométricas, tá? Então basicamente a gente tem ali a resposta pronta em formas geométricas. Ó, vou clicar aqui e ele vai executar mudança de cor, ou seja, a ação de mudança de cor para te mostrar o gabarito. Isso é o que a banca está cobrando, tá? Então é basicamente uma função prática e objetiva aí para a gente poder trabalhar. Fiz a transição, foi para o próximo slide e já estamos aqui na próxima questão. Vamos lá. Agora ele está falando de quem? Do Outlook. O Outlook é o nosso sistema de correio eletrônico. Então a banca gosta muito de falar sobre as pastas, não as coisas que ela mais cobram, né? É as pastas, e aí pasta de entrada, pasta de saída, pasta de rascunho, pasta de spam, coisas desse tipo. Os campos, que são os campos de remetente, destinatário, com cópia oculta, assunto, texto, anexo. Anexo também é uma coisa que a banca gosta bastante de cobrar, sobre os protocolos de envio e recebimento, e uma coisa que tem sido recorrente, que é o que foi cobrado nessa prova, sobre o funcionamento do correio eletrônico. O funcionamento é baseado no seguinte: eu tenho as pastas, então eu posso definir o que vai para cada uma das pastas. Tipo, eu recebi uma mensagem do meu chefe e eu tenho uma pasta que eu criei exclusivamente para as mensagens do meu chefe. Então eu quero que tudo que eu receba dele vá para aquela pasta. Concorda? Da mesma forma, eu posso especificar que arquivos anexos vindos de tal lugar eu não quero receber, ou então mensagens vindas de tal remetente eu não quero receber. Então eu vou criando para tudo isso que a gente trabalhou aqui as regras. Então as regras de funcionamento são suas, é o usuário que determina. Então, só continuando aqui na leitura, um servidor público, usuário do Microsoft Outlook 365, na sua configuração padrão, deseja que, ou seja, ele está querendo mudar a configuração padrão. Mensagens indesejáveis. O que são mensagens indesejáveis? É aquele cara que fica mandando mensagem querendo te vender alguma coisa, por exemplo, ou então uma empresa que fica cobrando coisas que não é da sua alçada, propagandas, coisas que você não deseja receber, ou então a ex, né, ou o ex, né, que fica te mandando mensagem que você não quer receber, de determinados remetentes, sejam filtradas. E filtradas significa que, através de regras, eu vou determinar.
identifique o remetente, identifique se tem anexo, identifique se tem palavras-chave, identifique tudo que você tem que identificar ali, ele vai fazer um filtro. E a partir do momento que pelo filtro ele identificou, ele vai transferir aquela mensagem, não realmente colocar na pasta padrão, que é aquela pasta de entrada, mas ele vai transferir de forma automática para uma outra pasta. Neste caso, ele quer que a pasta seja a pasta itens excluídos. É como se eu estivesse recebendo a mensagem na pasta de entrada e apagando ela vai para os itens excluídos, tá? Que é a lixeira em alguns casos. Nesse caso, eu não quero nem que passe pela pasta de entrada, nem pela pasta de spam ou lixo eletrônico, eu quero que vá direto para a pasta de itens excluídos, porque eu não tenho interesse nesse tipo de coisa. Então, eu estou criando o quê? Minha regra, tá certo? Que recurso do programa o usuário deve utilizar para realizar esse objetivo? Não é moderação, nem tem esse tipo de coisa. Moderação é quando você usa o Teams, por exemplo, que a moderação é o gestor da reunião, fazer a moderação para saber quem que deve ou não participar, compartilhando tela, pode falar, pode levantar a mão. Arquivar, existe sim o recurso de arquivar, porém é um recurso que a gente só utiliza depois que a mensagem chegou, e ele está falando de mensagem ser filtrada antes de ser trazida para a nossa coisa. Então o arquivar não funciona. Marcadores, existe esse tipo de recurso, porém é um recurso que eu identifico uma mensagem a partir da importância dela. Então, por exemplo, se eu receber uma mensagem do meu chefe, eu quero que sempre me mostre uma bandeirinha vermelha porque é importante para mim, eu tenho que resolver de forma específica, não ficar misturado no meio dos e-mails, tá? Pode ter a bandeirinha amarela, verde, ou seja, você vai trabalhando, são as categorias também que podem diversificar o tipo de e-mail que você tem. Portanto, nesse caso, a nossa resposta são as regras, tá certo? Então você vai, abre o Outlook, entra lá em configurações, clicou em configurações, você tem as regras, e você pode escolher a regra que você quiser. Você pode criar respostas automáticas, bloquear usuários, você pode escolher qual protocolo de recebimento que você vai utilizar, você tem todas as regras necessárias aí para o seu trabalho, ok? Vamos lá para mais uma questãozinha aqui, ó. Numa empresa em que é utilizado um ambiente de armazenamento em nuvem do OneDrive. Então, nuvem, todo mundo conhece o sistema de armazenamento em nuvem, aqui especificamente do OneDrive. Então, o OneDrive é um espaço, é um disco, só que é um disco virtual que não está no meu local de trabalho, ele está na nuvem, ou seja, na internet, e eu contrato um serviço de provedor para que ele possa me fornecer esse espaço de armazenamento, ok? Em sua configuração padrão. Quando um usuário compartilhar, e aí vem as pegadinhas, ó, todas as provas a banca fala sobre compartilhar. Compartilhar significa tornar disponível para outras pessoas, tá certo? E o compartilhar, ele pode permitir que as pessoas alterem ou não, né? Você que vai escolher se as pessoas vão ter a possibilidade de alterar o seu documento ou não. Compartilhar significa tornar disponível, ou vai ser somente leitura, ou ela vai poder fazer alteração. Uma de suas pastas com opção permitir edição. Significa que eu estou compartilhando, estou realmente permitindo que as pessoas alterem o conteúdo daquela pasta, tá certo? Marcada, os usuários convidados poderão. Então, foco da prova, tá? Ó. Os usuários convidados. Então, eu tenho o dono do arquivo e o convidado que recebe esse compartilhamento. Concordam? Então, o que, que o convidado pode fazer? O foco está em quem? Está no convidado, não está no dono. Perfeito? Então, vamos lá. Pensa pela lógica, assim você consegue eliminar uma série de coisas. O convidado que recebeu um compartilhamento, ele pode alterar as permissões do dono da pasta? É como se eu recebi o compartilhamento do dono e eu vou, por exemplo, proibir o próprio dono de acessar a pasta. Lógico que não, né? O dono é dono e não muda isso, tá? A pessoa que recebeu o compartilhamento pode até alterar o arquivo, porque eu dei essa alteração, mas ele não vai poder mudar as minhas permissões. Então, obviamente, essa daqui está errada, tá? Incluir, ele pode? Pode incluir o quê? Incluir arquivos, subpastas, conteúdos, ele pode incluir. Por quê? Porque ele está com permissão disso. Ó. Quando a gente fala edição, não significa só alterar o que já existe, significa que eu tenho permissão sim para salvar alguma coisa lá dentro, tá? Então até aqui está tudo certo. Aí vem a pegadinha da banca, ó. Mas não. Em geral, quando tem esse mais não, a alternativa está errada. Em geral, mas não é uma regra, tá certo? Aí, mas não, renomear arquivos. Eu posso renomear arquivos? Posso. Se eu tenho permissão de edição, significa que eu posso trocar o nome do arquivo. Eu não estou mudando a permissão do dono, estou trocando o nome do arquivo. Então, esse mais não, ele está negando isso daqui, ó. Portanto, a alternativa B está errada.
Por mais que eu possa incluir e eu possa renomear, esse mais não está negando, então está errado. Letra C, excluir. Eu posso excluir arquivos, pastas e subpastas de lá? Posso. Eu posso restaurar arquivos de lá? Aí que é a pegadinha, né? Problema. Não, eu não posso restaurar. Por quê? Porque eu sou convidado. Quando eu apago um arquivo, o que que acontece? Ele vai para a lixeira do dono. Não é para minha lixeira, porque o arquivo não é meu, eu sou um convidado, certo? E aí ele fala, mas não restaurar arquivos. Existe até uma possibilidade de você ter o controle total, né? O próprio OneDrive não te dá essa possibilidade, mas tem uma série de sistemas de armazenamento que te dão possibilidade de controle total, como se fossem dois administradores do arquivo ou dois donos do arquivo, tá? Só que você vê que o enunciado não fala sobre isso. Então, supostamente, essa alternativa não está errada, apesar de ela estar bem estranha, tá? Então, o que que a gente faz? A gente deixa aqui uma marcação, fala assim, olha, se eu não tiver nenhuma que for melhor do que essa vai ser a minha resposta, tudo bem? Vamos lá, letra D. Copiar. Eu posso copiar arquivos? Posso. Então, até aqui está tudo certinho, ó. Mas não, de novo, ó, mas não movimentar. Movimentar é aquilo de você mover o arquivo, tira daqui, leva para lá, recorta daqui, leva para lá. Posso fazer isso? Pode, e o mais não está negando, portanto, essa daqui eu tenho certeza que está errada. E por último, posso adicionar arquivos, que é a mesma coisa que incluir, que a gente viu lá em cima? Posso. E posso criar subpastas? Posso também. Significa que essa daqui também é uma resposta possível. Então, professor, nós temos duas respostas nessa questão? Temos. Então, o que que você tem que fazer nessa hora? Obviamente, você não pode brigar com a banca no dia da prova. Então, coloca na balança e avalia qual delas está 100% certa e qual delas está razoavelmente certa. 100% certa é a alternativa E, porque ela não tem nada que negue nada. E a alternativa C, ela está tentando negar a restauração de arquivos, mas ela está tentando negar. E aí o que, que acontece? Você tem que fazer uma avaliação, poxa, mas eu sou convidado, o convidado não vai ter acesso à lixeira, tal. Ou seja, ela não está 100% certa. Por isso que o gabarito da sua prova é a letra E. Porém, eu acrescentaria aqui uma boa possibilidade de, se você errou essa questão, você talvez questionar sobre isso, tá? Porque realmente não existe restauração de arquivos quando você é convidado, tá? Então, se você excluiu, não tem o que fazer. Restaurar arquivos não é uma opção do convidado. E ali, quando ele fala, mas não restaurar, isso está correto. A banca tentou ali dar uma driblada na gente, mas acabou saindo pela culatra o tiro dela. Mas o gabarito é a letra E, com certeza, mas existe a possibilidade de questionamento porque não existe prova. O problema daqui é o seguinte, eu fucei em todas as documentações da Microsoft. Ela fala sobre restauração de arquivos, ela fala sobre exclusão, ela fala sobre dono, ela fala sobre convidado, mas em nenhum momento ela cita no manual dela que, se por acaso o convidado excluir, eu não consigo recuperar ou consigo recuperar. Como não está no manual, dificilmente você vai conseguir validar um recurso sobre isso, você entendeu? Por mais que na prática realmente eu não consiga restaurar, tá? Mas você precisa documentar isso para poder fazer o recurso e a gente não tem esse tipo de documentação, correto? Então vamos lá. Para a gente finalizar aqui, a nossa última questão, a respeito do aplicativo Teams, né? A banca deu uma aliviada monstra aqui, né? Que a gente vai avaliar em uma configuração padrão. Analise o parágrafo a seguir. O Microsoft Teams oferece suporte total para, aí você tem impressão, gravação, registro. Por muitos materiais a gente vê a palavra registro, tá? Só que registro na prática seria você ter informações sobre a reunião. É possível? Sim, até é possível a gente ter registro sobre uma reunião, ou seja, que você tenha informações sobre ela. É possível ter gravação? Sim. É possível imprimir uma reunião? Não, lógico que não, né? Eu não posso imprimir, então a gente está concentrado aqui, ó. Então eu posso ter ali gravação ou registro, tá? Vamos colocar aqui um G de gravação e um R de registro, tá? Depois a gente avalia qual das duas que a gente vai ter como resposta. De reuniões com automática. O que que é automática? É transcrição. Transcrição seria você ter escrito o que está acontecendo na reunião. Reprodução automática não,
Transcrição sim, composição não. Você concorda comigo que eu já tenho a minha resposta, ou seja, a letra D é a única que ainda tem alguma coisa que não foi eliminada ali das nossas alternativas? Então aqui, ó, a transcrição é a nossa resposta aqui. Transcrição automática com armazenamento, aqui até está escrito errado, né? Não é os, é dos arquivos na nuvem para reuniões privadas ou em grupo, ou seja, que não como essa que eu estou fazendo uma reunião privada aqui, esses arquivos ficam armazenados no seu local de trabalho, ou seja, na sua nuvem, ou seja, no seu OneDrive. Então aqui, ó, OneDrive está correto, OneDrive está correto, Google Drive está errado, porque nós estamos falando do Teams, o SharePoint está errado, porque ele só serve para corporativo, não é o nosso caso. E para reuniões de canal, aí o canal é dentro de uma equipe, e se é dentro de uma equipe, ele é corporativo, portanto aqui ele vai ficar no SharePoint. Então aqui você fez a sua apresentação, Google Drive está fora, Google Drive está fora, SharePoint. Portanto, aqui, nossa resposta prática, objetiva, sem nenhum tipo de possibilidade de recurso, letra D, tá certo? Então, conseguimos fechar nossa prova, tem só uma questão aí que a gente foi além, né, mostrando a possibilidade de um recurso, só que não há documentação, pelo menos eu não achei, e não adianta, eu fui lá na inteligência artificial, fiz todas as perguntas, pedi para ele me mostrar a documentação e nenhuma inteligência artificial me mostra, não adianta você fazer isso, não adianta pedir para a inteligência artificial responder isso para você e depois mandar print disso, porque não vai rolar, a VUNESP não aceita esse tipo de coisa, teria que ser uma documentação oficial da Microsoft. Eu, até agora, não encontrei. Se eu encontrar, eu disponibilizo para vocês, mas até agora não encontrei nenhuma documentação oficial que cite esse tipo de problema de um convidado, ele acessar uma informação da lixeira do dono de um arquivo, tá certo? Então, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham curtido, gostado, aprendido para as próximas provas, que é importante, né? A gente aprende com os nossos erros, mas evoluir todos os dias, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima.